positivo, se é negativo. Porque a gente começa o ano, promete um monte de coisa, não é verdade? Eu vou emagrecer esse ano. Esse ano eu vou perder tantos quilos. Aí chega no final do ano, a balança fala a verdade para você, né? Para mim também. Então, gente, a gente promete um monte de coisa. Por que a gente não alcança? Por que a gente não conquista aquilo que a gente coloca no papel, que a gente tem como alvo, como meta na nossa vida, seja qual for a área? Seja qual for a área, a sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. Você costuma colocar metas para cada ano, em cada uma dessas áreas? Que outra área a gente pode botar mais aí? Na vida financeira, não é verdade? Que mais? Tem mais outras áreas aí? Ministerial, que mais? Fala aí, gente. Que mais a gente pode traçar metas? Na minha vida, Oi? Espiritual, né? Falamos aqui, espiritual também, ou principalmente espiritual. Mas o que, gente, impede a gente de alcançar esses alvos, essas metas, esses objetivos? É sempre Satanás? É o diabo que impede a gente? O que impede a gente de alcançar? Né? O que impede a gente de alcançar? Ou melhor, vou dar não só o que impede, mas o que vai fazer a gente também alcançar esses alvos. Tudo tem a ver com aquilo que a gente vai falar aqui. Sobre hábitos. Não basta só ter metas, eu preciso saber o que eu preciso mudar para chegar lá. Porque se eu fizer as mesmas coisas, eu não vou ter resultados diferentes, vou ter os mesmos resultados. Então, se eu quero algo diferente, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E nessa noite a gente vai ver, hoje e quinta-feira que vem, grava aí, marca na tua agenda, você está aqui quinta-feira que vem. São essas duas mensagens sobre mudança de hábitos. Eu sei que é o nome de um filme, né? Bem antigo, bem antigo não, na década de 80, 90, tem a mudança de hábitos, né? Que teve aquela grande transformação. Falar em mudança de hábitos, quem chegou? A Lucia aí. Lembra, Lucia, do Mudança de Hábitos, aquele filme? Lucia viu 1, 2, não sei se tem o 3, né? Mas é uma grande mudança que acontece na vida daquela mulher, né? Como é que é o nome dela, Lucy? Esqueci o nome, depois a Lucy vai te lembrar aí, né? É um negócio assim. Quem falou aí? Foi o Betão? Foi o Betão que falou? É isso aí. Coloca depois no Google lá, mudança de hábito, você vê o nome dela lá, né? Então, uma grande transformação que ela teve que fazer, teve que mudar os seus hábitos, eram hábitos ruins para poder ter resultados diferentes, né? E a gente vai falar sobre isso. Pastor Sérgio Ornum, pastor de uma grande igreja lá em Lima, no Peru, ele diz o seguinte: você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. Olha só, você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. John Maxwell, que é um dos grandes líderes mundiais, né, um grande homem de Deus, mas não só no meio evangélico, no meio secular também é um grande líder. Ele diz o seguinte: você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que faz diariamente. Você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que faz diariamente. Ele continua: o segredo do sucesso se encontra em seus hábitos diários. Olha só, então eu preciso mudar os meus hábitos, tirar os hábitos que estavam me atrapalhando e colocar hábitos que vão me fazer chegar aos meus objetivos. O sucesso na sua vida espiritual, na vida familiar, financeira, na saúde, dependem dos nossos hábitos diários. Então, seja qual for a área que nós falamos aqui no começo, na vida espiritual, você quer ter sucesso na vida espiritual, na sua vida familiar, financeira, na sua saúde, né? Em todas as áreas vão depender dos seus hábitos diários. E eu pergunto para você, quais são os seus hábitos diários?
Eles estão contribuindo para o seu sucesso ou estão contribuindo para o seu fracasso? E aí? Né? A gente que tem esse privilégio, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz para a gente que uma mudança completa acontece na nossa vida. A Bíblia é cheia de versículos, é repleta de versículos, né? O apóstolo Paulo aos Filipenses 1,6, ele diz: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Então está acontecendo uma transformação, não é isso? Acontece uma transformação. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se é uma nova criatura, eu tenho novos hábitos. Glória a Deus. É isso mesmo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, convido você a abrir a sua Bíblia. Romanos 12, versículo 2. Você já sabe de qual é esse versículo? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tem várias versões, né? A versão que eu decorei, Romanos 12, 2. Diz: e não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Para que eu possa experimentar, ter esse sucesso na minha vida com Deus, experimentar a vontade dele que é boa, agradável e perfeita, não só no meu relacionamento com Deus, mas em todas as áreas, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. É isso? Ele conduz a gente para fazer a vontade dele, seja qual for a área. Então precisa acontecer uma transformação na minha vida. Precisa acontecer uma transformação que começa pela minha mente. Na nossa mente começa essa transformação. Então nós vamos ver nessa noite algumas dicas para que a gente possa então viver exatamente essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, através dessa transformação na nossa mente, ou seja, novos hábitos para a gente chegar lá. Amém? Então vamos ver algumas dicas para a gente alcançar sucesso, nossos objetivos nesse ano que está terminando e principalmente no ano todo de 2023. Anota aí se você quiser, tá bom? Primeira coisa, os seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança nos seus hábitos. Você só vai conseguir alcançar os seus alvos, os seus objetivos, se houver uma mudança nos seus hábitos. Lembra que a gente falou logo no começo aqui, eu sou até repetitivo em relação a isso, né? Aquela frase de Albert Einstein que diz que a definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados o quê? Diferentes, ou seja, o cara é louco, insano, né? Definição de insanidade, loucura. Você está fazendo a mesma coisa sempre. Ah, Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Aí não faz mais nada em relação ao relacionamento dele com Deus, só vem na igreja no domingo, não lê a Bíblia, não ora direito. Como é que vai viver algo novo com o Senhor? Vai viver algo velho, não é? Se quer viver algo novo, faça coisas diferentes para Deus. Então, se você quiser alcançar, seus objetivos só serão alcançados se você tiver uma mudança nos seus hábitos. São os hábitos que te projetam para os seus alvos. São os seus hábitos que vão te projetar para os seus alvos. Você não vai conseguir chegar nos seus alvos sem ter uma mudança na sua vida. Sem ter uma mudança, né? Quem acompanhou aqui a Copa do Mundo, você vê ali o Lionel Messi, o cara é o melhor jogador que eu já vi jogar, né? É um cara fantástico. Aquele cara comia a bola o dia todo. Você vê aquele Mbappé com 23 anos, eu estava comentando, falei, cara, como é que esse cara chuta a bola? É impressionante. Ele coloca quase onde ele quiser, praticamente. Por quê? Aí essa semana o cara chega, perde a Copa do Mundo e é o primeiro a chegar para treinar no seu time. O cara era a estrela do time ali, junto com aqueles craques lá, o Neymar e o Messi, mas ele chega antes de todo mundo para treinar. Ele criou um hábito, né? Michael Jordan fazia isso,
né? Tem um livro do Michael Jordan que ele fala exatamente sobre isso. Ele treinava chute, né? O Oscar Schmidt ficava até depois da hora, Marcelinho Carioca, todo mundo ia embora, ele ficava treinando. O Rogério Ceni treinava falta. Então você muda o hábito, você faz hábito, coisas diferentes do que os outros fazem, você vai ser melhor do que ele ali. Você vai conquistar os seus objetivos, você vai conquistar as metas que você tem. Então os seus hábitos vão te projetar para os seus alvos. Mas eu pergunto aqui para você, você tem alvos para 2023? Quem aqui, sinceramente, já traçou seus alvos, ou pelo menos tem um alvo para 2023? Levanta sua mão aí. Já traçou seus alvos para 2023, ou já sabe o que vai fazer em 2023? Amém. Pode abaixar. Bom, Joel Kominski, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se você está mirando em nada, acertará em cheio. Se você está mirando em nada, ou seja, se você não tem alvo, você vai acertar em cheio. Vai conquistar, sabe o quê? Nada. Você não tem alvo. Você não sabe para onde você vai, né? Você não sabe para onde você está indo, né? Então, se você está mirando em nada, acertará em cheio, né? Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 14. Provérbios 13, 14. Se puder, pode projetar para a gente aqui também melhor, né? Projeta para nós. Provérbios 13, verso 4, desculpa. Provérbios 13, 4, tá? Errei aqui o endereço. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente, né, daquela pessoa que é precavida, aquela pessoa que está esperta, está ligada, são amplamente satisfeitos. Conseguiu? Beleza, olha lá. O preguiçoso deseja e nada consegue. Nada consegue. Mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. Olha o que está lá na NVI. Então o preguiçoso ele só deseja. Pergunto, o preguiçoso e o diligente desejam? Sim ou não? Sim ou não, gente? Está no versículo ali. Sim ou não? Os dois desejam, não é verdade? Mas quem é que consegue? O diligente. Então, o diligente, ele mudou seus hábitos, mudou sua atitude. O preguiçoso não, ele só deseja. Ele só quer e nada consegue. Então, primeira coisa importante, você tem que ter metas na sua vida. Ter metas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Eu sempre falo para as pessoas aqui, porque é a sua vida espiritual que vai reger o resto. É a sua vida espiritual que vai levar você a conquistar aquilo que tem lá, tá? Então, nós precisamos traçar metas, objetivos, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não tem meta, você é levado por alguém. Você não vai, você é levado. Se você tem meta, você vai e ainda leva outras pessoas, abençoa elas ainda, né? Mas só ter metas e alvos não trazem resultados. Não é só escrever no papel: eu quero fazer isso, quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu vou guardar mais dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou tirar mais tempo com a minha família, vou botar como meta aqui. Só ter alvos e metas não trazem resultados. O que vai te trazer e alcançar o resultado são os seus, fala para mim, hábitos. Seus hábitos. Seus hábitos que vão fazer você alcançar o resultado, né? Falamos aqui, preguiçoso e o diligente, o vencedor e o perdedor podem possuir os mesmos alvos. E os que diferenciam um do outro são seus, pode falar mais alto, são seus hábitos. Não esquecer essa palavra, em nome de Jesus. Não esquecer. Hábitos. O que diferencia o perdedor do vencedor são seus hábitos. São seus hábitos, tá? Então, tem uma frase muito, muito legal que diz o seguinte: as pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente.
As pessoas bem-sucedidas fazem com constância. Elas têm uma meta, cria o seu hábito e não para, ela vai até conseguir. Ela criou o hábito, ela não desiste. Opa, esqueci, continua amanhã. Ela não para, ela vai, ela conquista, porque ela faz com frequência, ela faz com constância as coisas que as outras pessoas fazem o quê? Ocasionalmente. Ah, quando lembro eu faço. Ah, esqueci de fazer hoje. Ah, esquece amanhã também. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus é uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, medita na palavra de Deus dia e noite, busca mais de Deus, está buscando todo dia. Irmão, se você buscar todo dia, tu vai se encher todos os dias da palavra de Deus. Agora, aquela pessoa que busca Deus ocasionalmente, lê um dia, aí fica 2, 3 sem ler, ela não vai conquistar mais de Deus, não vai. A outra, pode ter certeza que ela vai. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, outras pessoas falam assim, eu vou dedicar mais tempo para a minha família, mas não dedica. Aquela que está, vamos separar pelo menos um dia na semana aqui, para a gente sair, para a gente fazer alguma coisa junto, para a gente brincar, né? Eu falo com os amigos lá de onde eu moro, né? O Mateuzinho fica no meu ouvido, né? Papai, vamos andar de bicicleta, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, né? Aí eu falo assim, vou exercer a paternidade, coloco o tênis, vou correr com ele, né? Brinco com ele, né? Uma outra coisa que é um exemplo, a pessoa fala assim, eu vou começar a fazer exercício físico. A pessoa que faz com frequência, ela consegue ter uma saúde melhor do que aquela que faz o quê? Atleta de final de semana, conhece? Né? As mulheres sabem, né? Aquele atleta de final de semana que joga futebol e volta para casa como? Todo arrebentado, não é verdade? Todo arrebentado. A pessoa que vai fazer um regime, esse ano eu vou comer menos, vou fechar a boca, não vou comer mais sobremesa, não vou tomar mais refrigerante, suco de caixinha, nem pensar, só se eu espremer a fruta, não vou tomar. Aí não, de vez em quando eu tomo. Aí esse de vez em quando vai te arrebentando, né? Você não consegue nada. Então o hábito, né? Quando você cria o hábito, você tem que desenvolver o hábito é desenvolvido, não é verdade? Então as pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. E eu pergunto, o que você faz ocasionalmente hoje, né, que você deveria fazer constantemente? Para e pensa aí, 10 segundinhos, o que você faz hoje, ocasionalmente, que você deveria fazer frequentemente? Fala para mim uma coisa aí. Ler a Bíblia. Que mais? Vamos lá, gente. Que você faz ocasionalmente, de vez em quando, mas você sabe que tinha que fazer com frequência. Fala para mim. Vamos, gente. Acordar cedo. Ai, Jesus. Dormir cedo também, né? Acordar cedo, dormir cedo. Não é verdade? Eu vou acordar cedo. Difícil, né? Aí você fala assim, não, só hoje, né? Desliga o despertador lá 3 vezes. Irmãos, o que você faz ocasionalmente, que você deveria fazer constantemente? No seu relacionamento com Deus, vamos lá. Ler a Bíblia, orar, jejuar, adorar, vigiar, né? Falaram aí, né? Vigiar, que mais? Eita, meu Deus do céu, né? Pergunto para você agora, pergunta para Deus, vamos lá, pergunta para Deus, o que você deveria fazer, né, constantemente, que você está fazendo ocasionalmente, o que Ele te responderia? Tudo isso, né, pastor? Tudo isso muito mais, que Ele sabe mais do que a gente, né? Querido, olha só, você vai criar um novo hábito, fazendo o que tem que ser feito, pelo menos 21 dias seguidos. Quantos dias mesmo, gente? 21 dias seguidos, né? 21 dias no ano não, tá? Ocasionalmente não, seguidos.
Você criar o hábito, você tem que fazer 21 dias seguidos para você conquistar aquele hábito, você parar, não é verdade? Por exemplo, um hábito que você já faz há mais de 21 dias, por exemplo. Escovar os... Tem gente que não falou, hein? Olha só. Caramba! Meu Deus! Tomar... Os esfomeados foram tomar café, né? Tomar banho, né? Quando fala tomar banho, o pessoal tem gente até que se coça, né? Tomar banho deveria ser um hábito, né, gente? Deveria, tem gente que é ocasionalmente, né? Ocasionalmente, misericórdia, né? Então você já sabe que tem que escovar o dente, tomar café, né? Que você tem que tomar banho, você desenvolveu esse hábito que você começou a fazer com frequência. Criança, tem esse hábito? Não, a gente tem que o quê? Criar o hábito na criança. Criar o hábito na criança. Não é verdade? O Mateuzinho hoje chegou para a gente, quando eu cheguei em casa do trabalho, né? Aí eu chego em casa, estão vendo televisão, estão brincando, eu falo assim, papai chegou, hein? Aí, papai chegou, hein? Aí larga as coisas, vai lá me abraçar, né? Aí abraça, tá? Eu falo, papai, hoje eu fiz meu Nescau sozinho. Eu falei, que legal, filho. Fez sozinha mesmo? Fiz sozinho, papai. Olha só. Agora vai começar a criar o hábito. Já sabe escovar o dente, né? Já começou a andar de bicicleta, sem rodinha, né? Falei a história aqui. Papai, quero botar a rodinha. Eu falei, não, negativo. Não vai retroceder. Agora você só vai avançar, sem rodinha, né? Então você começa a desenvolver o hábito. A Laurinha, vou falar baixo aqui, que os homens não ouçam, né? Mas as mulheres desenvolvem o hábito muito mais rápido que o homem, não é verdade? É ou não é, gente? Ou não? A Laurinha, 2 anos, ela já escova o dente sozinha. Agora a mulher, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais determinado em relação ao hábito? Homem ou mulher? Homem ou mulher? As crianças falaram homem aqui, né? Você não tem hábito nenhum, só de fazer bagunça, né? Correr. A criança não sabe nem porque está correndo. Ela corre porque é o hábito dela correr. Está correndo por causa de quê? Não sei. Estou correndo, né? Mas a mulher é muito mais determinada que o homem. Isso é verdade, gente. Mulher, quando firma com um negócio, né? Eu não quis dizer teimosa não, viu, gente? Quis dizer, né? Determinada. Amém? Amém, Tati? Amém. Glória a Deus, né? Então, 21 dias. Você pode falar o seguinte, olha, eu vou ser um pai melhor. Ou uma mãe melhor. Você começa a desenvolver. Você vai se perguntar, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Que hábitos eu tenho que criar para ser um pai melhor? Para ser uma mãe melhor? Eu tenho que estar mais com meus filhos, tenho que brincar mais com eles, tenho que conversar mais com eles, ser um pai mais presente, ser uma mãe mais presente. Então você vai criar meios para isso. E vai se programar, toda segunda-feira, toda terça, seja qual for o dia que você vai falar lá, quantos dias na semana, a gente vai sair, a gente vai conversar, a gente vai sentar, a gente vai fazer, não é verdade? Eu quero ter um relacionamento melhor, de verdade com Deus. Você vai se programar, vai ler a sua Bíblia todos os dias, vai lendo a palavra de Deus todos os dias, coloca a Bíblia, gente, num local visível. Você quer desenvolver um hábito, gente, né? Quer desenvolver o hábito, coloca aquilo que você tem que fazer num local visível. Não coloca num lugar escondido. Você guardar um negócio, você não vai ver, você não vai lembrar. Quem não é visto não é lembrado, é assim mesmo. Então, se você quer desenvolver o hábito de ler a Bíblia, coloca a Bíblia num local visível, onde você vai, né, olhar para ela o tempo todo, Deus vai falar ao teu coração. Leia, me leia, né? Me leia. Começa a desenvolver o hábito, tá? Eu quero servir ao Senhor na igreja, quero servir na célula. O que eu tenho que fazer? Vou orar, Senhor, eu quero servir ao Senhor na célula, eu tenho essa meta esse ano. Não, chega para o teu líder de célula, chega para o líder de ministério, eu gostaria tanto de trabalhar nesse ministério, tem vaga aí? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo outro? Não tem naquilo que de repente você quer, mas tem outras vagas na igreja, né? Então você cria esse hábito de servir, seja onde for, é isso que o Senhor quer olhar para a gente, né?
Se você quer, você tem que criar esse hábito trabalhando, tá? Você quer comprar algo nesse ano que você não comprou, colocou como meta e não conseguiu comprar, o que você tem que fazer? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que abrir mão de lanchar fora, de sair fora, jantar fora, né? Economizar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, para poder comprar alguma coisa. E você vai criando o hábito, toda vez que eu for comprar, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Então, os grandes resultados começam quando você muda os seus hábitos. Grandes resultados só vão chegar se você mudar os hábitos. Irmão, não é uma opção, é uma condição. Não é uma opção, é uma condição para você conquistar aquilo que você quer, né? Ou principalmente aquilo que Deus quer, como a gente falou, a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Você precisa ter uma transformação na sua mente, transformação de hábitos e viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Segunda coisa, os grandes resultados também, isso aqui é muito legal, hein? Começam com pequenos hábitos. Sabe, a pessoa fala assim, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, não, eu vou ler todos os dias. Ela começa a ler lá 4, 5, 10 capítulos por dia, caramba. Aí no outro dia ela está toda atarefada, eu tenho que ler 10 capítulos por dia, não vou conseguir. Amanhã eu leio 20, vai ler? Não vai. Grandes resultados começam com pequenos hábitos. Comece fácil e vá aumentando gradativamente. Começa fácil, né? Lendo um texto, um capítulo, daqui a pouco lê 2 capítulos, 3, vai lendo, vai desenvolvendo. Desenvolva o hábito da leitura. O brasileiro, principalmente, não tem o hábito de ler. Então, o hábito precisa ser desenvolvido. Desenvolva o hábito com pequenos trechos, não é verdade? Na academia, por exemplo, eu me inscrevi na academia, vou lá na academia, chega na academia, começa fazendo o quê? Vou malhar todas as séries, todos os aparelhos, como é que ele volta? Arrebentado. Quando é que ele vai voltar na academia? Se voltar, só na outra semana, né? Ou no outro mês, né? Por quê? Começou pegando pesado, cara. Vai chegar lá na academia, né, puxando um ferro pesado lá? Não, puxa como se fosse uma fisioterapia, né? Fica lá, né? Bem levinho, daqui a pouco você vai aumentando as repetições, né? Vai aumentando. Então é assim. É de pouco que você vai começando. Comece fácil, né? Eu vou começar aquele regime esse ano, vou cortar tudo, né? Vou comer só mato. E aí? Vai conseguir? Está sendo radical demais, não é? Vai mudando aos pouquinhos, muda aos pouquinhos, tira um pouquinho ali, vai tirando, vou tirar isso, vou diminuir tanto, né? Em vez de botar 2 conchas, coloca uma concha e meia de feijão. Aí daqui a pouco você vai mudar. Agora essa semana eu vou botar uma concha só. Vou botar só 2 pá de arroz, né? Daqui a pouco uma pá e meia. Daqui a pouco uma pá de arroz, né? Vou comer de eu comer 2 ovos, né? Se bem que o ovo é proteína, o ovo é muito bom. O ovo é o alimento, depois do leite materno, o ovo é o alimento mais saudável do mundo, né? Desde que não seja frito em óleo, de soja, de canola, de granola, de graviola, de sei lá o que. Estou chutando, tá, gente? Desde que seja o quê? Ou cozido, né? Ou no óleo de coco, né? Até numa banhazinha de porco é mais saudável do que esse óleo de soja que a gente come, né? Que a gente toma, né? Esse veneno, né? Então, você fala assim, eu vou cortar. Começa aos pouquinhos, gente. Começa gradativamente. Gradativamente. Quando eu comecei, os irmãos sabem, eu tomo café sem açúcar. Quem toma café sem açúcar aqui? Levanta a mão, se acusa aí. Adilson, Betão, Betona. Quem mais? Como é que você começa a tomar café sem açúcar? Hoje eu acordei e vou tomar sem açúcar. É assim? Tu não vai descer, cara. Não vai descer. O que você faz? O que eu fazia, né? Eu fazia o café sem açúcar, dava ali umas 2 bicadinhas, só para aguçar o paladar sem açúcar. Quando eu ia botar, em vez de botar 2 colheres, eu botava 1,5 colher. Aí daqui a pouco eu colocava 1 colher, fazia a mesma coisa, dava aquela provadinha antes sem açúcar, botava uma,
até eu cortar o açúcar. Cortar. Então, gradativamente, comece fácil, começa devagar. Eu vou orar mais esse ano, eu vou desenvolver uma vida de oração. A gente vai começar o ano lendo o livro, né? Lendo aqui o livro, né? Oração, a chave do avivamento. Eu vou começar orando 1 hora por dia. Mentira, cara. Não vai começar. Se começar, tu vai desistir depois. Começa lá com seus 5 minutinhos. Depois vai para 10, 15. Deixa Deus desenvolver isso em você. Vai desenvolvendo. Não é verdade? Irmão, eu lembro, né? Quando eu comecei a namorar a Lidiane, ela está na casa das crianças, né? Depois o Mateuzinho vai botar essa gravação mesmo para ouvir os meninos tocarem aí. O Mateuzinho ouve o culto todo dia, gente. Ele repete os cultos, vê todos os cultos. Aí, quando eu comecei a namorar a Lidiane era muito quietinha. Né? Era muito quietinha. Falava que era bicho do mato, né? Eu era falador, ela bicho do mato. Irmão, quando eu ia namorar com ela, eu já saía de casa com os assuntos, já as pautas que eu ia conversar com ela. Eu já saía, tem esse assunto aqui, tem aquele ali, tem aquele outro, se ficar em silêncio eu posso usar esse. Porque não tinha o quê? Intimidade, relacionamento estava começando, né? Então, quando você começa seu relacionamento com Deus, você às vezes não tem muito o que falar também. Então, você vai desenvolvendo, né? Depois você noiva, né? Casa, aí o negócio, né? Vai embora, né? Vai embora. Então, o nosso relacionamento, nossa comunicação com Deus começa assim. É um assunto, é 2 assuntos, 3. Depois você vai desenvolvendo. Então, comece fácil, pequenos hábitos. Grandes resultados começam de pequenos hábitos, né? Zacarias 4:10 diz: não despreze os pequenos começos. Falou hábito aí, né? Isso aí, gente. Não despreze os pequenos hábitos, não, né? Não despreze os pequenos começos. Gente, tem um livro chamado Hábitos Atômicos. Eu ganhei esse livro de presente, né? Ganhei esse livro de presente, mas estou para buscar com meu amigo. Toda vez que eu busco, ele não está lá na igreja dele. Falei com um pastor amigo meu sobre esse livro, Hábitos Atômicos. Aí ele comprou para ele e me deu de presente. Só falta eu pegar lá, né? Marcar encontro com o pastor, irmão, é difícil, hein? Então, esse livro, Hábitos Atômicos, de James Clear, ele diz o seguinte: olha, se você melhorar somente 1% por dia, quantos por cento? 1%. 1% por dia. Você vai se surpreender em 2, 5 ou 10 anos. 1% por dia. Então você fala assim: hoje eu vou comer 1% a menos. Né? 1% a menos. Você vai colocar um pouquinho menos. Né? Um mês, você vai ver o resultado. 2 meses, 3, 4, 5. Vai vendo lá na frente. Um exemplo aqui. Você vai orar 1% a mais por dia. Irmão, você vai virar um homem ou mulher de oração. Não é que você vai orar 1% por dia. Você vai orar 1% a mais por dia. Olha só. Uma pequeníssima parte que você vai fazer por dia. 1%. E você vai ver. Você vai ver no final. Né? Às vezes a gente vê a pessoa magrinha, fininha, né? A pessoa era enorme. Aí você fala assim: caramba, e aí, o que aconteceu? Estava doente? Fez a bariátrica? Não. Eu apenas cortei isso, fui cortando, e estou assim hoje. Tem uma colega minha, que fez curso de inglês, ela, né, estava bem fortinha. Aí a gente entrou de férias, voltou acho que uns 2 meses depois. Quando eu encontrei a Kelly, isso tem uns 20 anos, né? Quando eu encontrei a Kelly, eu falei: menina, a gente logo pensa, está doente, né? O que aconteceu? Ela falou: não, eu só cortei a sobremesa. Eu falei: mentira. Só cortou a sobremesa? Só cortei a sobremesa. Não é cortar e comer não, viu, gente? Cortei, parti em 10 para comida, não. Cortei mesmo. Não estou comendo mais sobremesa. Eu falei: meu Deus, a menina ficou magrinha. Né? Ficou com o corpo esbelta, né? Como diz o pessoal da antiga aí, né? Então, se você fizer isso, porque a grande maioria dos hábitos transformadores, eles vão levar você a ter resultados de médio a longo prazo.
de médio a longo prazo. Então grava isso. Os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Seus grandes resultados com Deus, seus grandes resultados em viver a vontade de Deus vão começar com seus pequenos hábitos hoje. Eu vou fazer o jejum, eu vou desenvolver jejum na minha vida, vou fazer agora, vou ficar agora um dia todo sem comer, logo de cara. E aí? E aí, gente? Vai correr risco até de desmaiar, né? Vai passar mal, vai ficar tonto, vai ter vertigem, vai ter um monte de coisa, tonteira. Começa, tira o café. Daqui a pouco você tira o café e almoço, né? Daqui a pouco você tira café, almoço, lanche da tarde. Aí depois você tira o dia todo. O dia todo. O hábito do jejum, o jejum faz bem para o corpo. Isso é comprovado, né? Um médico ganhou o Nobel de medicina, o japonês, ele falou sobre isso. Quem faz jejum vive mais e melhor. Vive melhor. O jejum te aproxima de Deus. Pastor, passar fome me aproxima de Deus? Não. Você abrir mão é que te faz mais próximo de Deus. Se você buscar a Deus, se você colocar diante de Deus, né? O jejum é algo tremendo, limpa nossos ouvidos, a gente ouve Deus mais, a gente vê Deus mais, é algo tremendo, mas tem que começar pequeno. Começa pequeno. Irmãos, teve um camarada que ele quis começar a fazer academia, né? Nesse livro, o James Clear fala sobre isso. O cara quis fazer academia, ele estava bem fortinho, né? E começou a ir na academia, ele leu o livro do James Clear, Hábitos Atômicos, que é atômicos no sentido do átomo, né, gente? O átomo você não consegue nem ver, né? Nem ver o átomo. Mas e a bomba atômica? Não são os átomos? É exatamente isso que quer dizer no livro, né? Você começa, hábitos atômicos, começa pequeno e vai crescendo, né? E esse homem começou a falar, eu vou me inscrever na academia, vou fazer isso que o James Clear falou. Vou desenvolver os hábitos atômicos na minha vida, vou começar pequeno. E ele falou o seguinte, eu vou começar com 10 minutos na academia, vou criar esse hábito na minha vida. E ele então se arrumava, demorava 3 minutos para se arrumar. Já foi 3 minutos. Quantos minutos mesmo que ele falou que ia fazer? 10. 3 minutos se arrumando. Pegou lá o carro dele, foi até a academia, levou mais 7. Chegou na academia, na porta da academia, falou, oi academia, tudo bem? Voltou, 10 minutos. Voltou para casa. No outro dia, ele começou a desenvolver mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, até que ele se acostumou. Ele criou o hábito ali. Ele desenvolveu o hábito. Irmãos, na nossa vida com Deus, se a gente fizer isso, a gente vai voar alto. A gente vai viver experiências que a gente não viveria se não fizesse isso. O grande problema é que muitas pessoas querem começar grande, não conseguem, se frustram e se sentem culpadas e pior, não continuam. Então, na nossa vida com Deus, os grandes resultados virão se você começar com pequenos hábitos. E finalizo com essa última dica. Então, nós falamos aqui, para você então alcançar seus objetivos, né, viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita na sua vida. Primeiro você tem que, você só vai conseguir se tiver uma mudança de hábitos na sua vida. Segundo, você precisa começar esses hábitos com pequenos hábitos. Terceiro lugar, seus hábitos são formados por sua identidade. Seus hábitos são formados por sua identidade. Quanto mais você souber quem você é em Deus, melhor será a prática de bons hábitos na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa saber quem é que nós somos em Deus. Quem é que nós somos em Deus, gente? Eu sou uma nova criatura, falamos aqui. Sou uma nova criatura, ou seja, aquela velha já foi. Os velhos hábitos ficaram para trás. Aquelas coisas que eu fazia, eu deixo para trás. Agora eu crio novos hábitos para viver o quê? Um novo tempo com Deus. Jesus falou que Ele não vai derramar o vinho novo em vasilha, em recipiente, o quê? Velho. Eu tenho que ser um recipiente novo, então eu tenho que desenvolver novos hábitos para que Ele derrame o vinho novo sobre a minha vida, para que eu possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Então eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu sou uma nova criatura, amém, irmãos? Eu sou também, a Bíblia diz para mim em Romanos 8:37, que eu sou o quê? Mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor.
mais do que vencedor. Né? Em Romanos 8 também fala, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo texto, diz: a quem vai me acusar? Quem é que pode me acusar? Ninguém pode me acusar. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Em 2 Coríntios 5, verso 21, diz assim o apóstolo Paulo: olha, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos o que então? Justiça de Deus. Então ele sofreu no seu corpo. A justiça de Deus é a vontade de Deus, aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Então Ele fez tudo isso para que nós vivêssemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Já falamos aqui naquela mensagem, quando Jesus pergunta para os seus: quem o povo está dizendo que eu sou aí? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Tu és Pedro. Você é Pedro, você é uma rocha. Pergunto para você: Pedro naquele momento era uma rocha? Era uma rocha ou era quase uma gelatina, né? Uma Maria Mole, né? Era meio barro, meio tijolo. Jesus estava mostrando para Pedro, né? Quem ele era em Cristo. Você está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você está comigo, Pedro? Então tu és Pedro. Você é uma rocha. E o que Pedro se transformou, gente? Ele se transformou numa rocha. Ele se transformou num homem inabalável em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, qualquer coisa que chega no meu ouvido eu vou acreditar. Qualquer coisa vai me fazer parar. Qualquer coisa vai fazer eu desistir. Qualquer coisa vai me impedir de desenvolver novos hábitos. Eu vou ouvir que, eu não sou capaz de fazer. Eu não vou conseguir fazer isso. Daí é coisa para o fulano, é coisa para o Beltrano. Para mim não, né? Eu lembro, quando a gente chegou aqui nessa igreja, né, isso aqui nem existia, né, sem forma e vazia, não tinha isso aqui, nem aquele templo antigo lá tinha, era metade do que era lá, né, isso aqui era grama com lama. E quando a gente chegou aqui, a frase que eu mais ouvia quando tentava implantar alguma coisa era: pastor, aqui não vai conseguir não, aqui não dá não, não vai dar certo não. As pessoas tinham uma baixíssima autoestima, as pessoas estavam acostumadas a desistir, acostumadas a não conquistar, não conseguir. E eu falava assim: vamos fazer uma experiência? Vamos tentar? Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. E o negócio dava certo, amém? Porque você determina isso na sua vida, determina que vai dar certo em nome de Jesus. Porque quem nós somos em Cristo, gente? Quem nós somos? Somos mais do que vencedor. Então você determina, cria o hábito, cria a sua meta, seus objetivos, e começa a mudar a sua mente. Para de falar que não vai conseguir, para de falar que não é para você. Saiba quem você é em Cristo, amém, querido? Isso é fundamental, isso é primordial na nossa vida. A forma como você se enxerga vai moldar os seus hábitos. A forma como você se enxerga vai moldar os seus hábitos. Se eu me enxergo como um derrotado, como alguém que não vai conseguir, como alguém que não é capaz de fazer, meus hábitos serão o quê? Frustrados. Agora, se eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo, eu sei que eu sou justiça de Deus, eu sei que Deus está comigo, eu sei que posso conseguir fazer aquilo, meu irmão, eu vou fazer, eu vou criar o hábito, eu vou à frente, eu vou em frente. Vou te dar 2 exemplos bíblicos rápidos aqui para a gente encerrar nessa noite. 2 grandes homens de Deus. Um foi Gideão. Gideão, diz aqui o texto em Juízes 6, de 11 a 16, se puder colocar para a gente aí na imagem, Juízes 6, de 11 a 16, olha o que diz esse texto, gente. Gideão estava lá escondido, né? Escondido, com medo dos midianitas, com medo dos inimigos.
estava lá escondido junto com o povo, nos buracos, nas cavernas. O anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Olha só, ele estava malhando o trigo, não no lugar que tinha que fazer, mas no tanque de prensar uvas, escondido, morrendo de medo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes capítulo 6, de 11 a 16. O Senhor está com você, poderoso. Gente, ele estava escondido, morrendo de medo. E o anjo aparece e chama ele de quê? Poderoso guerreiro. Ele não se enxergava como um poderoso guerreiro, por isso ele estava o quê? Escondido. Se você não se enxergar como Deus te enxerga, é assim que você vai viver. É assim que você vai ter a atitude de medo, de pavor. Nós precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Deus nos enxerga como mais do que vencedores, amém, irmãos? E finalizo com Êxodo 3, de 10 a 14, quando Deus aparece a Moisés, diz assim para Moisés: olha, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, né? A terra onde há leite e mel. Aí no verso 13, Deus falou para ele assim: olha, Moisés perguntou: mas quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram: qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? Deus falou assim: diga o seguinte: eu sou o que sou, né? Isso quer dizer, o eu sou me enviou a vocês. Moisés inventou desculpa. Moisés falou que não sabia falar. Moisés falou que não era para ele, era para outra pessoa. Mas Deus enxergou em Moisés um grande líder que ele é, talvez o maior líder da Bíblia, depois de Jesus. Esse homem se tornou aquilo que aos olhos de Deus ele era. Se você quer conquistar os seus objetivos, se você quer desenvolver novos hábitos, saiba que é o seguinte: Deus vai te capacitar para você desenvolver esses novos hábitos, para que você seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, para que você seja um servo do Senhor melhor, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, irmão, tudo o que Deus preparou para você. Nós vemos aqui, o apóstolo Paulo diz que você só vai experimentar, e eu só vou experimentar, se houver uma transformação na nossa mente. E é aqui que os hábitos começam a ser construídos. É aqui que nós desenvolvemos hábitos espirituais. É aqui que nós desenvolvemos hábitos que vão ser bênção na nossa saúde, na nossa família. Hábitos que vão desenvolver a gente para viver o extraordinário de Deus. Amém, queridos? Amém, gente? Amém. Você quer desenvolver esses hábitos? Você quer sair daqui determinado, sabendo quem você é em Cristo Jesus, sabendo que você vai traçar suas metas para esse ano de 2023 e com as metas, os seus hábitos, o que você tem que mudar na sua vida, o que você vai começar na sua vida, seja qual for o hábito que você vai começar. Se você quer desenvolver o hábito de se relacionar melhor com Deus, você vai colocar lá: eu vou ler mais a Bíblia, eu vou desenvolver o hábito da leitura bíblica, eu vou desenvolver o hábito da oração, eu vou desenvolver o hábito de jejuar. Mas você começa o quê? Pequeno, e vai crescendo, você vai começar a ter mais assuntos para falar com Deus, e Deus vai falar mais coisas com você. Você vai começar a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer desenvolver um hábito bom na sua família, você coloque para desenvolver o culto doméstico na sua casa. No culto doméstico, gente, no culto na casa, que você faz com a sua família, você reúne ao mesmo tempo as duas coisas mais importantes na sua vida, que é o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua família.
no mesmo lugar. Glória a Deus. Desenvolva isso. Você acha que se você desenvolver o culto lá na sua casa, vai mudar alguma coisa? Sim ou não? Claro que vai. Então você precisa desenvolver esse hábito. Você acha que se você desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus, desenvolver o hábito de bons livros, você vai avançar na sua vida? Sim ou não? Sim, vai. O grande problema é que a gente desenvolve hábitos, mas hábitos que são tóxicos na nossa vida. Comece a identificar quais são os hábitos que são tóxicos na sua vida. Sabe, eu conheço pessoas que são viciadas em novela, pessoas que são viciadas em séries, pessoas que são viciadas, grandes pessoas, grandes homens e mulheres de Deus se desviaram, perderam o seu casamento por causa de novela. Você acredita nisso? De verdade, você acredita nisso? Porque você vai desenvolvendo aquilo na sua mente, aquilo vai entrando e vai moldando a sua mente para que aquilo seja algo normal. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que aquele personagem está fazendo. Quais são os hábitos tóxicos que você precisa tirar da sua vida? E quais são os hábitos que você precisa colocar para você viver o extraordinário de Deus na sua vida? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero orar com você nesse momento. Que você refletisse exatamente nisso. A gente não vai nem cantar, não. Só para a gente refletir nesse momento mesmo. Mas o que você hoje, qual é o hábito hoje que Deus falou para você que você precisa começar na sua vida? Talvez seja algum hábito que você parou na sua vida. Talvez seja um hábito que você travou na sua vida, que você de repente na caminhada você começou a fraquejar e vou parar, depois eu continuo, não consigo. Deus está falando para você nessa noite, que se você quer viver algo extraordinário com Ele, você precisa recomeçar esse hábito. Se você quer ter uma família melhor, você precisa criar hábitos que vão fazer com que você viva melhor com a sua família. Se você quer realmente conquistar algo mais na sua vida, você tem que criar hábitos e não parar com eles. Deus quer levar você, Deus quer levar a nossa igreja a viver algo extraordinário com Ele que você nunca viveu. Então assuma um compromisso com Deus agora. Fala para Ele quais são os hábitos que você vai desenvolver a partir de hoje. Não é a partir do dia 31 não. Você já pode começar hoje. Para que esperar chegar a 31? Se Deus falou hoje, por que não começar hoje? O que Deus falou para você que você precisa mudar na sua vida? Quais são os hábitos que vão fazer você? Nós te louvamos, te rendemos graça nessa noite, ó Deus, porque a sua palavra nos posiciona, ó Pai, em Cristo, para sabermos quem nós somos, ó Pai. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que nós não podemos moldar a nossa vida aos hábitos desse mundo, não podemos moldar a nossa vida aos hábitos da televisão, da novela, aos hábitos da série, aos hábitos do celular, aos hábitos da imoralidade sexual, aos hábitos, ó Pai, tantas coisas que o mundo coloca diante de nós. Mas a tua palavra diz para nós moldarmos, ó Deus, a nossa vida através de uma transformação na nossa mente, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem novos hábitos para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, que em nome de Jesus, a partir de hoje, novos hábitos sejam iniciados, hábitos que foram parados, seja em relação à saúde, seja em relação à família, seja em relação aos estudos, seja em relação ao trabalho, seja em relação principalmente ao relacionamento contigo, Pai, que possam a partir de hoje, ó Pai, renascer, Senhor, aflorar, para que, Senhor, os teus servos, nós como igreja, possamos viver plenamente o que o Senhor tem para nós. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Na próxima semana, a gente vai continuar. Tem mais coisas aí, hein? O ano não terminou. A gente está te preparando. Você que não veio, irmão, você está perdendo, hein? Assiste esse vídeo aí, passa para alguém, chama alguém para estar aqui com você na próxima quinta-feira, porque a mudança
em 2023 começa hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de pegar o seu convite, né, para você convidar alguém para estar com a gente no próximo domingo, às 7h30 da noite, na nossa cantata de Natal. Deus abençoe, gente. És fiel em todo o tempo.